Bem, Deus seja louvado e engrandecido hoje e eternamente. Quero então convidar aqueles que puderem abrir as suas Bíblias em Efésios capítulo 2. Nós vamos começar o capítulo 2 hoje, com a graça de Deus. E diz assim a palavra do Senhor, Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 10, embora eu deva tratar mais até o versículo 3, a primeira parte desta divisão do texto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Oremos. Deus, nós rogamos a tua ajuda, a orientação, a iluminação do teu Santo Espírito, para que eu, ao falar, e cada ouvinte, ao estar ouvindo, esteja atento e aprendendo e entendendo, e não somente entendendo, mas aplicando e sendo transformado pela tua palavra. Rogamos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, queridos, nós temos aqui o privilégio de estarmos estudando a carta aos Efésios. Nesta carta, nós temos já estudado o capítulo de número 1 e hoje daremos início então ao capítulo 2. Aqueles que têm acompanhado têm visto já o contexto em que esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, contexto em que uma cidade ela era muito ligada aos vínculos espiritualistas, né, da época, e também uma cidade onde a igreja fora plantada com o propósito de anunciar o evangelho ali naquele lugar. Bom, também é bom que nós entendamos que no capítulo 1, Paulo apresenta uma série de bênçãos espirituais que ele concede à igreja. Inclusive, Paulo, ele ora, a partir do versículo 15, ele ora para que estas bênçãos sejam então desvendadas a esta igreja, a igreja de Éfeso e, consequentemente, nós que estamos lendo hoje, né, também a igreja dos nossos dias. Ela não precisa descobrir a riqueza que ela tem, nem o poder que ela tem, simplesmente descobrir, mas ela precisa experimentar esta riqueza e também este poder. No capítulo 2, nós queremos observar algumas coisas interessantes e pertinentes para a nossa aplicação. A primeira coisa que devemos entender é sobre a situação do homem sem Deus. Está dos versos de 1 a 3. Depois, sobre a atuação de Deus no homem, dos versos 4 ao 7. E depois, sobre a doação de Deus ao homem, dos versos 8 e 9. E depois, sobre a criação de Deus no homem. Esses 4 pontos são vistos aqui dentro destes 10 versículos. Hoje,
quero tratar com os irmãos pelo menos do primeiro ponto, que fala da situação do homem sem Deus. Na situação do homem sem Deus, o homem sem Deus, ele está, em primeiro lugar, morto. Ele está morto. Diz o versículo 1, ele vos deu vida estando vós mortos. Mortos. Imagine a cena que temos visto muito nos últimos dias. Cenas tristes e que cortam o coração, que amargura a alma. A notícia de uma morte de um ente querido. A notícia da morte de uma pessoa que nós amamos, de um amigo de infância, de uma pessoa com quem nós convivemos, de um parente próximo, enfim, o quanto isso realmente nos deixa abalados, tristes e pensativos na eternidade. Mas veja que esse diagnóstico que o apóstolo Paulo dá aos Efésios é um diagnóstico não que o seu parente ou seu amigo próximo morreu, mas de que todos eles estavam antes de Cristo, estavam mortos. Mortos. Já imaginou? Várias vezes já estive à porta de UTIs, visitando e recebendo notícias, às vezes de que as pessoas estão melhorando, de que as pessoas estão evoluindo nos seus quadros de saúde, mas também, muitas vezes, a notícia não é boa. A notícia de morte vem assolando as famílias que a gente está acompanhando ali na UTI. Agora, imagine quando isso está relacionado a você, ao ser humano, à pessoa em si. Alguém chegando e falando para você, você está morto em seus delitos e pecados. Agora, é claro, meus queridos, é preciso entender que tipo de morte é esta. Né? Esta morte, ela é uma morte espiritual. Ela, sim, é uma morte física? Não, ela é uma morte espiritual. Algumas perguntas precisam ser feitas aqui. O que é essa morte? Essa morte, ela não é uma morte física ainda, porque estamos vivendo fisicamente, estamos andando, trabalhando, estamos respirando. E esta morte diagnosticada aqui na carta aos Efésios não é uma morte física ainda, assim como Adão e Eva, ao pecarem no Éden, de imediato eles não morreram fisicamente, mas morreram espiritualmente. E o que é a morte espiritual? A morte espiritual é mais do que a morte física. A morte física é a separação do corpo e a alma. Mas a morte espiritual é a separação do homem de Deus, das benesses de Deus, dos benefícios de Deus. O capítulo 1 fala de uma série destes benefícios outorgados à igreja, mas o capítulo 2 mostra como eles eram antes disso. Antes de serem alcançados por Deus, eles estavam mortos espirituais. Eles estavam separados da graça de Deus, separados da glória de Deus. Eles estavam distanciados dos benefícios e da graça maravilhosa de Deus. Mas o que matou esse homem? O que teria tirado a vida deste homem, da humanidade em si? Os delitos. O texto vai dizer, estando vós mortos nos vossos delitos. O que são os delitos? Os delitos podem ser traduzidos pela queda, por um passo falso. Literalmente no grego pode indicar isso. Pode indicar transgressão. Ou seja, algo que é normatizado, que tem que ir pela direita e a pessoa voluntariamente vai para a esquerda. Ela transgride uma lei. Ela ofende uma norma, uma regra direta de Deus, e por isso ela é uma pessoa que comete delitos. Por causa desses delitos,
As pessoas são mortas. O salário do pecado é a morte. Todos nós pagamos pelos nossos pecados. É certo que o apóstolo Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. Portanto, existe um pagamento para o pecado. Se nós temos o pecado, logicamente nós teremos a consequência deste pecado. A não ser aquele que entregue sua vida a Jesus, estará livre então, porque Jesus já morreu pelos seus pecados. Nós veremos isso na sexta-feira, com o pastor Cássio, que estará pregando na morte de Cristo. Mas também nós temos a bênção da salvação mediante a obra de Cristo Jesus por ter morrido no nosso lugar, por ter pago o preço do pecado no nosso lugar. Essa é uma história que vai ficar para os próximos versículos. A minha ênfase aqui com você é lhe dar um diagnóstico preciso, é doloroso, mas necessário. O que matou este homem? Os seus delitos. Mas ele coloca uma outra palavra aí, também os pecados. Delitos e pecados. A palavra pecados, do grego hamartia, quer dizer errar o alvo. Literalmente errar o alvo. Alguém que mira num alvo e não consegue acertar de jeito nenhum. Qual é esse alvo? O alvo é a justiça de Deus, é a lei de Deus. Não conseguimos cumprir toda a lei de Deus como Deus requer. Não conseguimos cumprir e atingir a glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não conseguimos glorificar a Deus. Nós somos feitos para glorificar a Deus, mas nós não conseguimos glorificar a Deus. Nós erramos esse alvo. Agora é interessante dizer, queridos, de que esse pecado, errar o alvo, não é um ato em si, como roubar, como matar, como mentir, adulterar, fazer alguma coisa errada nesse sentido. Não é um ato em si, mas é um estado. É uma situação, um modo de ser. Está mais relacionado ao ser do que ao fazer. Enquanto que os delitos são sim as práticas. Para nós entendermos uma ilustração aí, é como a árvore e os seus frutos. Os delitos são os frutos. E o pecado é a natureza da árvore. Ou seja, uma mangueira só pode dar mangas. Cajueiro só pode dar cajus. E assim sucessivamente. O pecador, ele só pode realmente praticar pecados. Eu costumo repetir a frase, que eu não me lembro aqui de quem é, mas uma frase muito interessante que diz: não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Ou seja, nós temos frutos de pecados porque nós de fato estamos, ou somos, melhor dizendo, pecadores. Por isso, a morte é a primeira situação deplorável da humanidade hoje, dos seres humanos hoje, do ser humano hoje. Quando eu falar homem, entenda homem aqui de forma genérica, tá bom? A situação do homem sem Deus é de alguém que está morto. Mas também, em segundo lugar, a situação do homem sem Deus é que o homem sem Deus, ele vive como escravo. Como escravo. Isso mesmo, o homem é escravo. Por que ele é escravo? Porque ele desobedece o seu Criador, ele desobedece o seu Deus, e então ele se torna escravo. Mais uma vez, temos que remontar para Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, quando recebeu a ordem de Deus: olha, não comam do fruto desta árvore, porque certamente vocês vão morrer. E aí, então, eles acabam comendo do fruto daquela árvore proibida, e então eles demonstram que são desobedientes. Veja o versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o
curso deste mundo, ou seja, nos quais delitos e pecados vocês andaram em outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, estas pessoas sem Deus, elas estão escravizadas, por causa que elas se tornaram filhos da desobediência. O primeiro desobediente de todos foi Satanás. Ele desobedeceu a Deus e ele então causou também a desobediência da humanidade. Mas veja que o que pode levar a desobedecer a Deus? O que pode levar a essa desobediência? Primeiro, o mundo. O mundo, o diabo e a carne são os agentes que nos levam a desobedecer a Deus, que nos levam a nos tornarmos filhos da desobediência. Primeiramente, eu quero explicar para os irmãos o que é este mundo, porque a pessoa sem Deus, ela é escrava do mundo. Este mundo aqui, no original grego cosmos, não quer dizer o universo, a criação. Não quer dizer as pessoas, não quer dizer o ambiente em que vivemos, mas sim quer dizer o sistema pecaminoso que persuade, que insinua e que assedia o coração do homem. É uma pressão, é uma força externa que vem avassalando o ser humano para que ele então desobedeça a Deus. Então é o sistema pecaminoso, aquele mesmo que Paulo fala aos Romanos no capítulo 12, falando exatamente de que não devemos nos conformar com este mundo, com este presente século. E ele está falando disso, né, no versículo 2, nos quais andrastes outrora segundo o curso deste mundo. As pessoas sem Deus estão andando segundo o curso deste mundo, segundo o que as pessoas andam, ou seja, o que o mundo insinua, o mundo oferece com os seus prazeres, com as suas paixões, com as suas ofertas. Este mundo, ele é tenebroso, este mundo, ele é perigoso. Este mundo, ele aparentemente é agradável aos olhos, ele cativa o coração do pecador e faz essa pessoa andar segundo este curso, segundo estas diretrizes do mundo. E este andar aqui é um modo de vida, já é algo natural para essas pessoas. Parece normal para elas. Parece que elas não estão desagradando a Deus de forma alguma, mas elas andam de acordo com o curso deste mundo. Mas também uma outra força que leva a estas pessoas sem Deus a desobedecerem a Deus é o diabo. O diabo é uma pessoa com influências malignas. É uma pessoa espiritual, é verdade, ele é real, mas ele tem influências malignas para levar essas pessoas para cada vez mais longe de Deus. Veja que o versículo 2 continua dizendo, depois do curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Infelizmente é uma realidade. Aqueles que não são filhos de Deus, eles são de fato filhos da desobediência. Eles estão longe do Senhor, eles estão longe de Deus e ao mesmo tempo perto por causa da obediência a Satanás, eles desobedecem a Deus. O diabo está inventando mentiras desde o início. Ele disse lá para Eva, quando ele queria que ela comesse do fruto, e ela disse, não posso comer do fruto. Mas o diabo disse, não, você não vai morrer, certamente você não vai morrer. Ou seja, uma mentira. Da mesma forma, ele tem inventado mentiras nos nossos dias. Pessoas estão ouvindo o diabo constantemente. As mentiras do diabo, as mentiras e as
tentações e as seduções desse inimigo feroz. E muitos têm sido levados cativos, acorrentados pelo diabo. Mas também o texto diz que outra coisa que nos leva a desobedecer a Deus é a carne. O versículo 2, ou melhor, o versículo 3 vai dizer: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Veja que o versículo 3 continua dando essa ideia dos três arqui-inimigos que nós temos: o mundo, o diabo e depois a carne. Às vezes as pessoas que caem, que desobedecem a Deus, que vivem na sarjeta, na imoralidade, na perversidade, dizem que foram influenciados pelo meio em que vivem. Às vezes dizem que foram influenciados pelo inimigo, Satanás, mas se esquecem de entender, de compreender de que o principal inimigo que elas têm é a própria carne, a sua própria natureza, ou seja, elas mesmas. O pior inimigo do homem é o próprio homem. A pessoa tem que compreender de que enquanto ela não vencer ela mesma, enquanto ela não for vencida por ela mesma, ela não vai conseguir, de fato, viver uma vida que agrade a Deus. A natureza carnal, ela nos distancia de Deus porque ela não é apenas uma tentação ou uma pressão externa como o mundo e o diabo, mas a carne é uma pressão interna para que desagrademos a Deus. A carne cria vontades em nós contrárias à vontade de Deus. A carne cria desejos e pensamentos em nós que vão de encontro à palavra de Deus, para desagradarmos a Deus. E essa carne, ela também nos mata. Se nós não a matarmos, ela também nos mata, ela nos distancia do nosso Criador, do nosso Salvador. E Paulo continua falando exatamente isso, que tanto as vontades, os pensamentos, ou seja, todo o ser humano está contaminado por isso, pela carne. Ou seja, a natureza ela é pecaminosa. A doutrina bíblica fala da depravação total, ou seja, o cognitivo, o sensitivo e o volitivo, ou seja, o que pensamos, o que sentimos e o que temos como vontades estão contaminados pelo pecado. Por isso devemos realmente entender esse diagnóstico preciso para que possamos então escapar deles. Mas dentro também da situação do homem sem Deus, além de ele estar morto e também, além de ele estar escravizado, ele também está condenado. Ele está condenado. Condenado, sim. Condenado à morte eterna. Porque se ele continuar do jeito que está, e se ele não se arrepender, e se ele morrer fisicamente, estando morto espiritualmente, a condenação é de que ele seja morto eternamente. E o que leva ele a ser condenado? A sua condição. A condição de homem natural, não de homem espiritual. A condição de morto, a condição de escravo do pecado, do mundo e do diabo. Mas também a sua filiação. O texto continua dizendo que, por natureza, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Éramos, por natureza, filhos da ira. Interessante que no versículo 1 e 2, Paulo trata dos efésios falando de vocês. Mas no versículo 3, ele se inclui. Nós éramos assim. Porque todo ser humano era assim. Isso não deve causar orgulho naqueles que já foram salvos. Pelo contrário, deve nos lembrar e nos humilhar de que ainda há resquícios dessa natureza em nós que nos impulsiona a desobedecer a Deus. Mas se queremos nos livrar da ira de Deus, devemos deixar de sermos filhos da ira como os demais. Porque normalmente as pessoas dizem, né?
mas todo mundo é assim. Ah, mas por que o fulano vive assim e eu não posso viver? Porque você quer viver com os demais. Porque você quer ser como os demais. Quando você tem bons exemplos a seguir, porque você quer seguir os maus exemplos. Porque você culpa talvez a sua família, culpa talvez os maus tratos que você já teve de uma pessoa que você ama, porque você culpa às vezes o ambiente, os amigos que você tem, porque que você culpa as situações, as circunstâncias difíceis da vida? Quando que você deve olhar para dentro de si mesmo e ver que o pecado é seu. Veja que são os vossos delitos e pecados. Ou seja, assuma a sua culpa e entenda a sua condição e a sua filiação da ira. Deus derrama a sua ira sobre todo pecador. E, logicamente, a sua punição. Quero concluir esta reflexão com algumas considerações finais. Quantos mortos no mundo, não é verdade? Quantos mortos saem noticiados nos jornais? Quantos mortos pelo Covid-19? Chegamos a um número assustador. Mas imagine o quão mais assustador é saber de que muitas das pessoas que estão ao nosso redor, ou quem sabe nós mesmos, estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E que isso sim é que deve nos alarmar, nos entristecer, e ver que isto é sim muito penoso. Isso sim deve causar tristeza no nosso coração. Quantos mortos por causa dos seus delitos e pecados. Agora, uma pergunta mais pessoal. Você é um destes mortos? Será que você ainda não nasceu de novo? Será que você ainda está em pecado contra Deus? Será que você ainda vive sob o pecado? Mas lembre-se, o que você deve fazer então? O que deve ser feito? Bom, primeiro quero lhe dizer que é Deus que faz. Mas entenda o seguinte: Deus é quem está realizando a obra de fazer você compreender o diagnóstico preciso a respeito da sua própria vida, do seu próprio ser. Lendo Efésios capítulo 2, versos de 1 a 3. Mas é preciso então reconhecer que você era morto nos delitos e pecados, e de que você precisa então de salvação. Aquele que está morto não pode ser estimulado. As pessoas, quando estão em crise, são levadas para os hospitais, são levadas para as UTIs, colocam oxigênio, fazem reanimações. Mas o morto não precisa mais fazer nada disso, porque não tem mais jeito, a não ser a ressurreição. O morto não tem reanimação, ele precisa de ressurreição. E Jesus que ressuscitou, ele também te ressuscita espiritualmente. É um dos tópicos do restante desse texto de Efésios, capítulo 2. Acompanhe nas próximas terças-feiras, com a graça de Deus. Minha oração por mim, por você, é que Deus possa, mediante a sua graça e misericórdia, conceder-nos da sua bênção. Amém? Vamos orar. Deus e Pai, é em nome de Jesus Cristo que nós oramos a Ti. Entregamos a Ti as nossas vidas, confiamos a Ti os nossos corações. Ó Deus, o quão mal nós estamos sem Deus. O quão mal a humanidade está sem o Senhor. Mas o Senhor pode restaurar, o Senhor pode ressuscitar, o Senhor pode desescravizar, o Senhor pode, ó Deus, trazer salvação a quem tinha condenação. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.